Olá, eu sou o professor Alexandre e vamos falar de lógica. Vamos entender os princípios da lógica e a nossa primeira aulinha de lógica. Vou deixar aqui na descrição um link para a minha apostilinha. Agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje estamos em abril de 2021 e por enquanto a nossa apostilinha está R$ 9,90, link na descrição. Ajuda a família, ajuda só R$ 9,90, baratinho. Eu vou usar ela como base. Então, se você quiser baixar, aí você acompanha junto a aula. Vamos lá. Seguinte. Então, estamos... Opa, deixa eu apresentar. Então, estamos aqui em nossa apostila e vamos começar a entender o que é lógica. Bom, uma análise lógica, ela é carregada de vários elementos, ok? Mas, fundamentalmente, ela precisa ser uma frase, uma afirmação. Mas, essencialmente, ela depende da existência desse carinha aqui, ó, chamado verbo. Sem verbo, não há proposição. E ela deve ser sempre uma afirmação. Ok. Por exemplo, as joias de infinito do Thanos são poderosas. Vejam, as joias do infinito é o meu objeto, né? É o meu sujeito, o professor de português vai falar. É o meu verbo e poderosas é o meu adjetivo. Percebe que aqui tem uma afirmação, as joias do infinito são poderosas. Então eu tenho uma afirmação. Assim, eu posso determinar que existe uma lógica, que pode ser verdadeira ou falsa. É muito importante vocês terem em mente o seguinte, que para o raciocínio lógico não existe... a verdade ela não é elástica, ou seja, ela é inelástica. Vamos traduzir para o português, professor? Ela é preto no branco. Ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Não existe, na lógica, mais ou menos verdade. Vamos fechar o WhatsApp para não termos que ouvir as pessoas incomodando o professor Alexandre. Voltando, não existe dúvida na lógica. Ou é sim, ou é não, ou é verdadeiro, ou é falso. Devagar, talvez, olha, veja bem, vamos pensar que as joias do infinito talvez não sejam poderosas porque os Vingadores conseguiram vencer o portador das joias do infinito e vamos viajar nessa batata. Ou, para algumas regiões do nosso querido Brasil, viajar na maionese. Não existe ou é ou não é, ou é verdade ou é falso. Ok? Então, se João, vamos pegar esse exemplinho aqui, ó. Se João é escritor ou não é escritor? Ah, mas professor, e se João for um ator e não escritor? Se João for um piloto de Fórmula 1, aí João não é um escritor, correto? Correto! Então essa afirmação aqui seria falsa. Ok? Ou seja, ela não é meia verdade. Os meus gatos comem. Comem, é verdade, eles comem. Então, verdade. Júpiter está no celular. A não ser que o Superman dê um soco super potente e o Goku explodiu esse planeta, Júpiter continua sendo o nosso planetinha aqui do sistema solar. Então é verdade. Perceba, verdade ou falso? Bom, mas até agora falamos de coisa boa, coisa fácil, coisa simples, que são as afirmativas simples. Mas o mundo não é tão bonito, o mundo é sombrio e cheio de problemas. E é lógico que a lógica segue essa tendência, porque está fácil demais. Então vamos complicar um pouquinho. Bom, e o que é isto? Vamos lá. As proposições elas podem ser compostas. E aqui que nasce o objeto da lógica, que vocês vão utilizar no concurso público, que vocês vão fazer, que vocês vão estudar. É aqui que tem a origem dos tais conectivos. Então, nós vamos estudar aqui, tá? Nós vamos ter lá o e, o ou, o se então, o se somente se. E eles surgem a partir disso daqui. Porque, veja, agora
você tem uma proposição composta. Ó, vou ao shopping, vou ao cinema e ao shopping. Perceba que eu tenho duas afirmações aqui. A primeira afirmação, vou ao cinema. Sim, vou ao cinema. Tá? Mas, e se eu for ao shopping? E, ó, isso aqui, ó, é o nosso primeiro conectivo que nós vamos estudar, o E. Tá? Então, e ao shopping. Então, a grande jogada do raciocínio lógico é brincar, é trabalhar com essas verdades e determinar se a sentença completa é verdadeira ou falsa. Nós vamos analisar cada sentença independente. Então, cada afirmação dessa pode ser verdadeira ou falsa. Vamos dizer que aqui as duas são verdadeiras. Vamos dizer o seguinte, que inclusive o cinema está dentro do shopping. Então é lógico que nós vamos nos dois ali. Então podemos dizer que as duas são verdades. Ok? Lá na apostilinha, se você quiser, tem um exercício para definir o que é proposição, proposição simples e proposição composta. Tá? Muito simplesinho esse exercício. Chile e Brasil, isso aqui é uma proposição? Não, professor, não é proposição, porque só tem um substantivo, então não é. Tá? Ok? Mas, só isso, professor? Não, agora que vamos complicar um pouquinho. Seguinte, dentro do raciocínio lógico, nós expressamos as verdades geralmente por esta letrinha aqui, ó, P, ou esta letrinha aqui, o Q. Então, esse P pode ser verdadeiro ou falso. Imagine o seguinte, o carro tem rodas, essa é uma premissa P. Essa premissa pode ser verdadeira ou falsa. Carla mora em Vênus. Neste caso aqui, a primeira sentença possivelmente é verdadeira. A segunda sentença possivelmente é falsa. Mas percebe que elas têm valores de verdadeiro ou falso. Geralmente a gente usa o P e o Q. Ok? Quando nós temos as proposições compostas, geralmente, ó, aqui já surge o nosso segundo conectivo que vamos estudar mais para frente, ó, o ou. Ana dormiu ou viajou no tempo. Então, a partir daí, eu posso utilizar essas vantagens. Também surge, como deixei aqui como exemplo, R ou T. Professor, eu posso representar uma proposição simples qualquer por um abacaxi? Assim, bem bonitinho? Posso, professor? Pode. Tá? Mas geralmente a gente usa o P, o Q, o R e o T. O S também pode aparecer, tá? Como proposições. Mas eu posso representar por qualquer coisa. Continuando. E, lógico, eu posso ir somando as proposições. Então não preciso ter só uma proposição. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10, infinitos. Perceba, aqui, Mateus comeu bolo, Cláudio comeu bolo e Gerôncio comeu bolo. Gerôncio é um cara simpaticão, né? Então, os três são verdades. Então, posso analisar a verdade. Para finalizar essa pequena aulinha, vamos falar rapidinho de negação. O que é negação? É quando eu nego a verdade, é quando eu inverto o valor da sentença. Quando eu digo o que é verdade, o que não é verdade, o que é mentira, o que pode ser verdade. Espera aí, professor, está complicando. Eu sei, brincadeira. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui. O carro tem rodas. Essa afirmativa aqui, eu vou chamar de P. E se eu quiser negar, ou seja, eu quero falar que o carro... Só um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui. Eu quero falar que o carro não tem rodas. Como é que eu represento isso? Então eu tenho a verdade P e eu nego esta verdade, que é esse símbolozinho que vocês estão vendo aí. Tá? Então, mas professor, tá, ok, para que isso serve? Fácil, meus caros padawans, muito fácil. Às vezes numa sentença eu posso negar uma verdade. Então eu posso chegar e falar assim, o carro aqui não tem rodas, então eu estou negando essa verdade. Tá, mas por que isso é relevante, professor? Simplesmente porque ela altera o valor da verdade. Dá uma olhadinha aqui, nesse quadro aqui, rapidinho. Ó. Então o que acontece? O que era verdade se torna falso.
o que era falso se torna verdade. Então, se a minha sentença tinha um valor falso, ela passa a ser o quê? Verdadeiro. Se ela tinha um valor verdadeiro, ela passa a ser falso. Por exemplo, no nosso exemplo, se eu nego que Carla mora em Vênus. Então, eu estou falando que Carla não mora em Vênus. Veja, na afirmação anterior, eu falei que se Carla morar em Vênus, ela é uma alienígena e muito difícil ter vida humana lá. Então, possivelmente é falso que a Carla mora em Vênus. Né? Mas, se eu, a partir do momento que eu nego, ou seja, eu falo, a Carla não mora em Vênus, percebe que essa sentença começa a se tornar verdade? Começa não, né? Ela se torna verdade. Bem simplesinho, entendeu? As raízes das proposições. Beleza? Bem rapidinho. Negação, eu nego, ou seja, eu inverto o valor da sentença. Se ela é verdadeira, ela se torna falsa. Se ela é falsa, se torna verdadeira. Proposições compostas é quando eu junto duas proposições e geralmente elas têm que estar conectadas por um conectivo. Esse conectivo pode estar disfarçado, mas veremos isso mais para frente. Em proposição eu preciso do verbo e precisa ser uma afirmativa. Justamente porque dentro do raciocínio lógico ou existe verdade ou existe falsidade. Não existe o famoso mais ou menos, eu acho que, talvez que, eu penso que. Isso não existe. Ou é verdade ou é falso. Ok? Então, fim da nossa primeira aulinha, bem rapidinho.